Na nossa última aula, nós estávamos analisando a imunidade tributária recíproca e vendo as discussões relacionadas às empresas públicas e sociedades de economia mista. E eu dei para vocês o tema 508, com repercussão geral no Supremo, que diz respeito à Sabesp. Né? Nós vimos a situação de uma sociedade de economia mista, prestadora de um serviço público, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia o reconhecimento da imunidade tributária, exatamente porque ela negociava suas ações em bolsa e ela tinha, apesar de não ter concorrência, ela visava o lucro no momento em que ela abriu seu capital. Então, hoje nós vamos continuar a análise mediante um outro tema com repercussão geral, que de uma certa forma ela, vamos dizer assim, representa o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se fosse um resumo, né, de todos os acórdãos do Supremo Tribunal Federal envolvendo sociedades de economia mista e prestadoras e empresas públicas que prestam serviços públicos. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e para que nós possamos ver, né, que disponibilizando aqui o meu slide, onde eu trago a tese relacionada ao tema 1140. O que ele diz? As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais. Vocês vejam, o precedente do tema é o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ele compõe a administração pública indireta, né? Ao contrário do metrô do Rio. O metrô do Rio foi completamente privatizado, né? Então é uma empresa particular, não que participou de uma licitação, ela não é componente da administração pública, mas o metrô de São Paulo é, né? Então, por isso que o precedente diz respeito a um serviço público essencial, né? Transporte público é um serviço público essencial. Só que aí, o que o Supremo mencionou? Essas empresas públicas, elas vão gozar, né, de imunidade recíproca, desde que elas não distribuam lucros a acionistas privados. Esse é o precedente que nós vimos antes do 508. Nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, né? Vocês vejam que é exatamente a questão, por exemplo, que nós vimos de docas, né? Da questão da Infraero, onde os municípios estão tentando fazer um distinguishing, né? Em relação ao momento em que houve a abertura dos portos e a abertura dos aeroportos, exatamente por oferecer um risco ao equilíbrio concorrencial. Então, esse precedente, né, ele resume um pouco tudo que nós vimos até aqui, né? Então, é exatamente o que nós estamos vendo. E ele continua, então, essas empresas de serviços públicos essenciais que não distribuam lucro, que não ofereçam risco ao equilíbrio, são beneficiárias da imunidade recíproca, independente da cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. Esse tema 1140 tem caído muito em múltipla escolha, certo e errado. E essa parte da cobrança de tarifa, ela tem sido muito ressaltada. Por quê? Vocês devem se lembrar que nós estudamos lá o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, e esse artigo diz que não há imunidade recíproca se houver cobrança de tarifa. Só que o Supremo, né, desde o precedente que nós estudamos dos Correios, ele tem temperado essa possibilidade. Então, isso passa a não ser o mais relevante. Mesmo que eventualmente eles cobrem tarifa, mas se não oferecerem risco ao equilíbrio concorrencial, não distribuírem lucros, você vai ter efetivamente um direito à imunidade tributária. É, eu só acho que o Supremo tem que tomar muito cuidado para não tornar a letra morta o que diz o artigo 150, parágrafo 3º, né? Expressamente ele faz menção à cobrança de tarifa. O temperamento desses precedentes eram para pessoas de direito privado, componentes da administração pública indireta, né, dos entes federativos. Nós vamos ver que tem uma discussão grande envolvendo concessionários. A terminologia tarifa é típica de concessionária de serviço público, ok?
né? A doutrina do direito administrativo até faz uma diferença quando você está, por exemplo, diante de uma empresa pública, ou sociedade de economia mista, ou quando o próprio governo presta o serviço público diretamente, você tem uma cobrança de um preço público, né? Então, a terminologia tarifa é muito própria de concessionárias, ok? Eu trouxe agora dois outros precedentes do Supremo que são recentes. Que tem acontecido no Supremo? Existe uma divergência entre os ministros da primeira e segunda turma envolvendo as imunidades de prestadoras de serviço público, especialmente no que diz respeito ao IPTU e das concessionárias de serviço, né? E, e muitas vezes a questão chega a plenário por embargo de divergência, né? Nós já vamos ver alguns exemplos, é, e que muitas vezes a votação é de 6-5, ou seja, é um tema muito discutido, muito controvertido. Então, é a questão do momento. Por quê? Porque alguns ministros, como é o caso do Barroso e do Fux, eles estão tentando fazer distinguishing, e eu devo admitir que para mim é mais um overruling do que efetivamente um distinguishing, porque para mim o T1140 e o 508 são muito claros, né? Mas eles estão tentando fazer, eles chamam de distinguish para determinadas situações, tá? Então, as questões cada vez mais estão chegando ao plenário por força de embargos de divergência. E aí eu estou citando dois exemplos recentes. São duas sociedades de economia mista. Uma é a Companhia Energética de São Paulo, CESP, e a segunda é a Companhia Energética de Minas Gerais. Está até o slide, peço desculpa agora que eu vi que ele está equivocado, né? Ele não é, CEMIG não é de São Paulo, né? É de Minas Gerais. Então, são duas sociedades de economia mista, duas delas envolvendo concessões, não sejam concessões, essas são sociedades de economia mista, prestações de serviços de energia elétrica, ok? Então, nos dois casos, o entendimento que prevaleceu é do tema 1140 do tema 508. Se eu tenho uma sociedade de economia mista com participação em bolsa e distribuição de lucros a particulares, ela não tem direito à imunidade recíproca, tá? Mas essa é uma briga extremamente grande. Como eu disse, tem ministros querendo mudar de opinião. Alguns votos, ministros mudaram de opinião. É uma briga muito clara entre a primeira e a segunda turma. Por isso que vocês vejam que tem embargos de divergência, né? Então, exatamente em razão dessas discussões. E aí nós chegamos ao ponto que, a meu ver, é o mais importante. Acho que é uma excelente questão para procuradorias, por mais que o tema ainda não tenha sido julgado. É uma discussão específica de concessões de serviço público. São empresas completamente privadas, né? Muitas delas são consórcios, alguns consórcios compostos por empresas internacionais. Não há dúvida nenhuma que elas visam lucro, porque elas fazem planos de negócio para poder participarem da licitação. Elas têm capital aberto, elas são controladas por empresas de capital aberto, né? Então, o que acontece? A Fazenda Pública, né, procuradorias, o procurador do município, né, essa discussão que nós vamos ver é basicamente de PTU. Os municípios eles têm defendido que se uma pessoa de direito privado que compõe a administração pública indireta, quando elas estão em regime concorrencial, quando elas distribuem lucro, elas perdem o direito à imunidade, com mais razão uma concessionária que é completamente privada, né? Vocês vejam que, pense numa concessionária de aeroporto, lá por aqui no Galeão, ela quis devolver o Galeão, a concessionária quis devolver porque ela não estava tendo lucro, né? Teve uma concessão no Rio Grande do Norte, foi até um tema que o ministro, o Barroso, ele começou a defender, né? Fez uma certa distinção, uma certa mistura, a meu ver, dos temas. Era uma concessionária de aeroporto do Rio Grande do Norte, ela devolveu porque não foi lucrativo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que elas visam lucro, né? E aí, o que acontece?
a discussão principal diz respeito aos bens afetados à concessão do serviço público. Por quê? Os estados e a União, que são os poderes concedentes, eles não querem reequilibrar os contratos de concessão em casos do município ganhar essa discussão. Porque quando eles fizeram o contrato de concessão, eles não colocaram que era devido IPTU. Então, as empresas alegam que elas não tinham, dentro do equilíbrio inicial daqueles contratos, previsto a incidência do IPTU. Então, se os municípios ganharem, né, no Supremo que deve recolher o IPTU, as concessionárias certamente vão pedir, já estão pedindo, o reequilíbrio dos contratos de concessão. E essas concessões são federais e estaduais. Então, por exemplo, energia elétrica é federal, né, barca, nos casos que eu vou dar aqui, barcas é estadual, transporte ferroviário é federal, light é federal, a concessão de energia elétrica de um modo geral é federal, né? Então, aeroportos são federais. Então, essa é uma discussão onde você está colocando. Os entes federativos estão em lados completamente diversos. Né? Os municípios estão brigando pela sua competência, pela inexistência de imunidade tributária, a possibilidade de cobrança do IPTU, e os estados e a União estão brigando pela imunidade, porque eles não querem reequilibrar os contratos. Tá? Eles dizem isso, né? Claramente, né? Eles acharam um absurdo aquele precedente que o município do Rio ganhou, que nós já vimos aqui, que é lá o 437, dizendo que, porque está sendo explorado para atividade econômica, tem que pagar IPTU, a concessão de uso, lembram? Da subconcessão de uso. Eles acham um absurdo, né? Porque eles tiveram de reequilibrar alguns contratos e eles não quiseram, não queriam. Então agora eles estão brigando. Qual é a questão do momento? Concessionárias de serviços públicos ou empresas públicas, sociedade de economia mista, a discussão IPTU, o precedente é concessionária, tá? O problema maior é concessionária, e os bens afetados à concessão do serviço. Por quê? Porque as concessionárias estão alegando que esses bens são reversíveis ao Estado. Então, eles estão afetados, estão dentro de um regime, então eles deveriam gozar de imunidade tributária, pelo menos a bem aqueles bens que estejam afetados. Aqui nós temos vários problemas. Primeiro, quais são esses bens afetados? Eu vou pegar a concessão e vou identificar. Não é tão simples assim. Pensem, por exemplo, no caso de um aeroporto de barcas. A discussão das barcas, né, que é um dos slides que eu vou explicar, são as estações, né? Então você vai ter uma discussão também para o aeroporto, uma discussão para as estações de transporte ferroviário, de metroviário, né? Vocês vejam que aqui é diferente, assim, é menor. O tema se refere a IPTU de bens afetados à concessão de serviço. Como eles perderam a imunidade geral, né, lá da razão dos temas que tratam da distribuição de lucros, eles agora estão trazendo a discussão para um limite menor. Só que aqui, vocês vejam, o imóvel é um só. Eu vou dar imunidade para todo o aeroporto. Dentro do aeroporto tem restaurante, tem hotel, tem casas de coisas de massagem para as pessoas poderem tomar banho. Você tem um mundo, né? Nas estações também, estações de metrô, ferroviária, barcas. Você tem lojas dentro. Então, o que que é o bem afetado à concessão do serviço? As concessionárias não querem pagar IPTU sobre nada, mas não vai ter direito a cobrar IPTU nem sobre o que está subconcedido. E aí, como é que fica o precedente lá, né, da discussão do aeroporto quando você tem subconcessão de uso, explorado por particular? Como é que fica a questão de que elas têm capital aberto, elas visam o lucro, quando elas participam de um leilão, de uma licitação, elas planejam, elas colocam, elas visam o lucro, elas têm o direito de explorar economicamente aquele bem, seja com naming rights, nem, seja com publicidade, com verbas de restaurantes, do que quer que seja, de lojas, de venda. Então, isso tudo está fora. Como é que ficam os precedentes que o Supremo já julgou? Por isso é que os municípios estão brigando para dizer, olha, é uma questão de segurança jurídica, vocês já julgaram os tempos. Né? E aí o Fux, o Barroso, eles querem fazer um distinguishing, que na verdade não é distinguishing, né? Para mim é quase um overrule, eles querem superar, ou pelo menos superar para algum aspecto específico, né, os precedentes que já foram feitos, por isso que eles chamam isso de um distinguishing. Né? Questões que já julgaram aqui
Eu vou dar dois exemplos do Rio de Janeiro, tá? Existem vários, mas é impossível, mas eu vou citar alguns para vocês verem como isso é divergente, né? Porque se vocês forem fazer para PGM, a visão é uma, PGE é outra, né? Então, por exemplo, Barcas, né? Teve um precedente que saiu em todos saiu no boletim informativo, saiu em notícias, foi muito comentado, que foi um precedente nesse RE 130.7953. É, é a estação da Barcas, mas só que aqui no Rio de Janeiro. E o Supremo, esse precedente já transitou em julgado, né? O Supremo aplicou o tema 508. Por quê? Porque Barcas é uma empresa aberta, privada, controlada por uma outra empresa de capital aberto e, portanto, ela visa, né, tem capital aberto, visa a distribuição de lucros. Então, por mais que seja uma prestação de um serviço público, estaria dentro do tema 1140 e do 508. Então, esse foi um precedente favorável ao município. Niterói, a discussão agora é o outro lado também, porque aqui eu brinco, né? Quem não mora no Rio, talvez não conheça Rio e Niterói. Rio e Niterói são duas cidades, as barcas ligam um ao outro, no meio da Baía de Guanabara, vai uma cidade para outra. Então, teve a mesma discussão do IPTU para o outro lado, que é a parte de Niterói, que também é a estação de Niterói. A decisão inicialmente seria favorável à imunidade, a turma que reconhece, a primeira turma reconhece a imunidade, né, que por maioria, e aí ela sobre o bem afetado. Não entra muito no mérito das lojinhas, tá? É só o bem afetado, é reversível, está vinculado à atividade da prestação de serviço público. E aí, a alegação dos estados e da União é que se tiver de reequilibrar, vai transferir o dinheiro, vai transferir o IPTU, né, aquele prejuízo para a tarifa, o que não é verdade, né? Porque pela lei de concessões você tem várias formas de reequilibrar o contrato e a transferência para o valor da tarifa é a última das hipóteses. A forma mais usual de você reequilibrar esse tipo de contrato é através de tempo, de prazo, né? Por exemplo, a ANAC, quando ela reequilibra contratos de aeroporto, esse que foi devolvido, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, ela reequilibrou sempre com o tempo. Então, não é essa ideia de que vai transferir, ou vai ser prejudicada, que é um voto que o Fux fala isso, assim, né? O Barroso. Isso não é verdade absoluta, tá? Isso é a alegação dos Estados da União, que obviamente tem um poder político grande junto ao Supremo, mas não é uma realidade, né? Até porque, dependendo da situação, o impacto do IPTU naquele contrato de concessão de milhões não significa quase nada, né? Então, ele não vai reequilibrar com transferência para a tarifa, vai reequilibrar com prazo. Então, assim, então essa, a meu ver, há uma teoria que parece muito importante, mas se você for se aprofundar, não é uma verdade absoluta, ok? Mas, de qualquer maneira, é uma tese, vocês têm que conhecer, né? É a tese dos estados, por exemplo, e que vai ter que reequilibrar, que vai transferir, que causa prejuízo, que o bem é reverte. Então, então deveria ter imunidade. E aí, Niterói, a primeira decisão foi favorável à imunidade tributária de barcos. Niterói, né, a Procuradoria de Niterói ofereceu embargos de divergência com base no tema 508, com base no tema 1140 e com base no precedente, obviamente, do município do Rio. E os embargos de divergência foram admitidos. Não teve julgamento ainda. Outro precedente importante é a Light. Aqui no Rio também tem muita discussão envolvendo Light. O precedente é de Nova Iguaçu. Light é a mesma coisa, são estações, são imóveis que tem uma parte dele que está sendo utilizada, não é nem integralmente, tá? É parcialmente por uma estação de energia. A primeira turma tinha reconhecido a imunidade tributária. Nova Iguaçu apresentou embargos de divergência que foram admitidos e providos. Essa é uma decisão que, salvo engano, já transitou em julgado também e foi favorável ao município. Como essa discussão é relevante, como essa discussão os ministros está sendo por uma maioria muito apertada que os municípios estão ganhando, foi afetado, reconhecida a repercussão geral, que é o tema 1297. Esse é o tema do momento, esse é o tema que não foi julgado, esse é um tema extremamente relevante para os municípios e para, obviamente, as concessionárias, Estado e União, né, que são os poderes concedentes. E
E a discussão é exatamente essa: se a imunidade vai alcançar bens afetados à concessão do serviço. O precedente é da União, é um transporte ferroviário, mas vários estados já pediram ingresso como amicus curiae, porque o problema dos estados são transportes como barcas e metrô, né? Então, eles não querem que seja reconhecida a imunidade para os bens afetados, ok? Só que aí é aquele negócio. Ah, então não vai dar a imunidade, vai reconhecer a imunidade. E as lojas que estão dentro? Então, como é que você vai combinar os diversos precedentes com repercussão geral? Então, os municípios, eles querem, estão brigando pela uma questão de segurança jurídica, pela manutenção dos precedentes que já foram julgados, ok? Então, essa é uma temática extremamente importante, tá? Fiquem de olho nesse julgamento, porque ele é muito importante. Bem, no Supremo Tribunal Federal, nós temos outros temas com repercussão geral. Alguns, todos de imunidade recíproca, alguns já foram julgados e outros ainda vão ser julgados. Então, vou passar, vou explicá-los, né, para vocês ficarem atentos, né? Um tema que já foi julgado é o 115, que dizia, se vocês já estão compreendendo bem toda a sistemática, as discussões que nós estamos vendo até agora, vocês vão saber responder. O que o tema trata? Uma sociedade de economia mista que explora um hospital. É um hospital privado, tá? É uma pessoa de direito privado. Só que esse hospital ele tem o controle acionário do Estado, quase 99% é dos estados, é capital, não é, ele não tem acionistas particulares e eles prestam serviço exclusivamente ao SUS. Né? Aqui, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade tributária, que entendeu que é um serviço público essencial, não tem risco à concorrência, o capital não é aberto, o controle acionário é praticamente 99% do Estado e ele só presta serviços ao SUS. Aí é como se fosse um longa-manos, né? O próximo tema é esse 884. Esse é um caso muito interessante. Quando eu falei dos bancos, da imunidade dos bancos, eu disse para vocês que os bancos não gozam de imunidade tributária em relação aos serviços que são serviços bancários, porque eles estão em regime de concorrência, né? Então, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, eles não gozam como regra de imunidade tributária. A Caixa Econômica, nesse precedente, é um precedente muito específico. Por quê? Porque a Caixa Econômica, ela funciona como um longa-manos da União para determinados projetos de financiamento de imóveis para populações de baixa renda. Então, o caso concreto são imóveis de propriedade fiduciária da Caixa, que estão integrados ao programa de arrendamento residencial chamado PAR. O programa mais conhecido é Minha Casa Minha Vida, né? Mas o PAR é parecido, que é um programa criado e mantido pela União. Minha Casa Minha Vida também é. Como é que funcionam esses programas habitacionais? A União, às vezes é o Estado ou o município, mas é o ente federativo, ele compra, ele adquire um imóvel, ou já tem um imóvel que é da sua propriedade, e ele transfere para um fundo que é gerido pela Caixa. A Caixa financia aquele imóvel para uma pessoa de baixa renda, e o imóvel fica como garantia, como se fosse uma alienação fiduciária em garantia. Por isso que a propriedade é fiduciária. A Caixa tem uma propriedade resolúvel, mas ela é proprietária, porque se por acaso aquela pessoa não pagar, né, a propriedade se consolida na Caixa Econômica e ela aliena para poder ela não pode ficar com bem, tipicamente alienação fiduciária em garantia, ela concentra a propriedade para poder se ressarcir. Então, a Caixa é a financeira, né? E ela é proprietária fiduciária por isso, por causa de uma alienação fiduciária em garantia.
mas o programa é criado e mantido pela União. O que aconteceu nesse caso? O Supremo entendeu que esses imóveis estão alcançados pela imunidade tributária do IPTU. Então, esses imóveis que pertençam, que estejam na propriedade da Caixa, integradas ao par. Por quê? Porque nesse caso a Caixa funciona como um longa-manos da União. É um precedente parecido com o raciocínio do que nós vimos para o SERPRO, para a Casa da Moeda. Quando eles só prestam serviços à União, quando eles atuam como uma longa-manos da União, porque só prestam serviços para ela, né? O SERPRO só presta 99% do serviço é para a União. O caso aqui da Caixa Econômica, que funciona como uma financeira de projetos habitacionais federais, a Casa da Moeda, do que ela presta com exclusividade para a União, a imunidade é restrita, ela se refere àquilo, tá? Então, repito, a Caixa, ela continua para os serviços bancários tendo que recolher ISS, e ela traz o serviço, leva o serviço à tributação. Tem discussões do ISS com a Caixa, sim, mas é taxatividade da lista de serviços, não tem a ver com imunidade, tá? O único que ela tem imunidade é desses imóveis. E o tema é bem restritivo. Tema 254, IRE 405267. Aqui você está diante de uma discussão envolvendo a Caixa de Assistência de Advogados, que era aqui no Rio de Janeiro a antiga CAARG, né? O que aconteceu? Eu tinha duas discussões no Supremo, um no tema e o outro o RE. O RE já foi julgado. O que acontece? Esse precedente é antes, né? A Caixa, ela brigou inicialmente, e ela ganhou, a alegação de que ela teria direito à imunidade recíproca. E essa é uma discussão comum com caixas de assistência. Aqui de advogados é muito específico, né? Brigou, por que imunidade recíproca? A discussão maior de caixa de assistências é o tema 254. Aqui ela brigou pela imunidade recíproca, por quê? Porque, de acordo com o artigo 45, inciso 4º, é o que está no slide, e 62 da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da OAB, de acordo com esses artigos do Estatuto da OAB, a Caixa é órgão da OAB. Então, como a OAB ela goza de imunidade tributária, porque ela é um conselho profissional, ela é uma pessoa de direito público, né, por mais que ela não seja uma autarquia, ela goza de imunidade tributária. Então, como a Caixa é um órgão, o entendimento foi do Supremo de que ela gozaria de imunidade tributária, porque ela é uma parte de um todo. Se o todo goza, ela deveria gozar também. Então, foi reconhecida para a Caixa de Assistência de Advogados a imunidade recíproca. Existe o tema 254, que ele trata de uma outra discussão, que também é da Caixa, que diz respeito à venda de remédios. Ou seja, a discussão do tema é o ICMS. E aí, a discussão é um pouco diferente, porque ela pleiteia no tema 254 a imunidade com base no artigo 156C, não pela imunidade recíproca, mas por ser uma entidade de assistência social, dentro, porque não é uma caixa de assistência, dentro de uma ideia de assistência social. Qual é o grande problema da linha C que a gente vai estudar nas próximas aulas? É que a linha C exige o preenchimento de requisitos previstos em lei. E as caixas não preenchem esses requisitos. Elas não têm, elas não têm uma coisa, a ideia de gratuidade, de generalidade, né? Elas não conseguem preencher os requisitos. Então, as caixas nunca conseguiram reconhecimento de imunidade pela linha C. É claro que eu sempre, quando veio a decisão do RE, eu falei, bem, a Caixa conseguiu pela linha A, imunidade recíproca, eu acho que eles vão entender que o tema 254 perdeu o objeto, né? Não importa qual é a linha, se ela tem imunidade, ela tem imunidade. Só que essa questão da linha C, se essas caixas se enquadram como entidades de assistência social, ela importa para outras caixas, não só as da OAB, né? A OAB tem essa questão de ela ser órgão, mas eu tenho outras caixas que não são.
Então, eu acho que, por enquanto, o tema está vivo, né? E provavelmente o Supremo vai julgar por força das demais caixas de assistência, ok? Então, esse é um tema que ainda está em aberto. Então, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu continuo, né, obviamente, aqui com meu slide, e nós vamos estudar a próxima imunidade. Terminamos imunidade recíproca e vamos passar para a imunidade dos templos, das igrejas. Tá? Nós vamos ver na próxima aula o artigo 156b de bola. Então, até lá.